com um pouquinho de ultrapassa assim e agora se espalha por muitas nações. E para falar sobre isso, então, nosso convidado hoje é o nosso amigo André Schwesberg, né, que é ligado a um movimento chamado The Wind for Life. Bom dia, André, é um prazer te receber aqui mais uma vez. Estamos reconectando o contato com o André. Bom dia, André, um prazer te receber mais uma vez aqui na Rádio Verdes Pampas para falar de um assunto tão importante para todos nós. Bom dia, pastor, doutor Sérgio Ribeiro, também caros ouvintes da Rádio Verdes Pampas, no programa Sábado Especial. É sempre uma alegria poder estar com vocês e a gente conversar, bater esse papo a respeito daquilo que está acontecendo em Israel, né? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder ser veículo aí de informações e pedir também a cooperação de todos nesse tempo difícil aí no Oriente Médio com as suas orações. Exato. É uma guerra que se arrastou um pouco mais que o normal, né, André? Daqui 2 dias, né, vai 7 agora de outubro, vai completar um ano. Por que tu acha, assim, que essa guerra se arrastou, não se resolveu, uma guerra complexa, né, André? Com muitas nuances, né? Por que chegou? Porque, em geral, as guerras de Israel sempre eram rápidas, né, gente? Mas agora isso está trazendo um sofrimento maior para o povo de lá, né, André? Assim, esse tempo maior de guerra, né? Sim, de fato, né? Há um ano atrás, pastor, eu estava no Egito, exatamente no dia de hoje, com um grupo aí de 33 pessoas, e nós estávamos às portas da fronteira de Israel. Nós íamos subir o Monte Sinai de madrugada, e no dia seguinte nós íamos descer e passar a fronteira para entrar em Israel. Quando tudo isso aconteceu, e nós acabamos não entrando, né? E na época foi realmente uma surpresa, porque eu tenho um aplicativo, aliás, 2 aplicativos que normalmente quem mora em Israel tem para justamente ser avisado desses atentados e foguetes que estão sendo enviados para que a gente possa se abrigar. E aí eu comecei a receber vários sinais no hotel onde eu estava com o grupo, logo cedo, era umas 6 e pouco da manhã, e percebi que a coisa estava bem intensa, porque cada plim que tocava no meu celular significava um míssil que foi lançado. E quando você ouve esse plim, você tem 15 segundos para correr para um abrigo. Então, eu achei assim algo muito intenso. Quando eu fui ver, eu vi que as áreas que estavam sendo alvejadas eram áreas grandes, como Tel Aviv, próximo também a Jerusalém, grandes centros. E isso me preocupou um pouco, principalmente por estar com um grupo e sabendo que no dia seguinte nós entraríamos, né? E foi quando eu comecei a entrar em contato com pessoas e amigos e pessoas do exército dentro de Israel, e a informação que eu tive é que Israel tinha sido invadido pelo Hamas. Naquele momento eu falei assim, não, isso deve ter alguma informação errada, alguma coisa que não está bem esclarecida, como que o Hamas consegue invadir a nação de Israel. Mas, para nossa tristeza, de fato, isso estava acontecendo. Foram mais de 3.000 terroristas que entraram e realmente fizeram uma chacina, né? Que todos já sabem, já ouviram, muitos viram alguns vídeos a respeito disso também. E, pois é, pastor, de lá para cá, praticamente agora nós vamos fazer um ano, e realmente é uma situação muito difícil, porque ela não é uma guerra em campo aberto, ela é uma guerra urbana em meio à população, onde a infraestrutura do Hamas na faixa de Gaza foi sendo construída há anos, com recursos que a comunidade internacional liberava para a própria manutenção, qualidade de vida dos palestinos na faixa de Gaza. Esse dinheiro é sabido hoje que pouco ia para o povo de fato, mas ele era direcionado para a criação e a construção de túneis
estações subterrâneas, e normalmente esses lugares de estações, eles eram construídos embaixo de órgãos públicos, como hospitais, escolas e escritórios comerciais, para que justamente se houvesse algum tipo de ação do exército de Israel para destruir aquilo através da força aérea, o mundo visse que Israel está atacando escolas, hospitais, e isso o colocasse numa situação bem complicada, né? Então, primeiro se iniciou esse ataque à faixa de Gaza com muitos bombardeios, né? Mas depois entrou a força terrestre, e aí rua a rua, prédio a prédio, e também conhecer uma infraestrutura subterrânea que sabiam que existiam, sabiam da localização de alguns túneis, mas não se sabia ainda a extensão disso, né? Alguns túneis que foram encontrados, era possível passar um caminhão por dentro dele. Então, não era simplesmente um túnel pequenininho que uma pessoa passa abaixada, era uma infraestrutura que demandou tempo e demandou milhões de dólares, né? E aí a pergunta vem, de onde vieram esses milhões de dólares, né? E aí nós vemos que não só o dinheiro que foi desviado para ajuda humanitária da população da faixa de Gaza, também dinheiro que foi enviado pelo Irã. Então, durante anos que o Hamas tomou conta da faixa de Gaza, lembrando que o Hamas ele tomou à força o controle da faixa de Gaza da autoridade palestina, né? O Hamas se rebelou contra o presidente da Palestina, e ele expulsou alguns da força da autoridade palestina que estavam ali para fazer a segurança do povo, né, e dos cidadãos da Palestina na faixa de Gaza, e outros eles assassinaram mesmo, e assim tomaram o controle da faixa de Gaza. Então, essa guerra, ela tem essa dificuldade, né? Não é uma guerra convencional, ela é uma guerra que, para que se evite maior dano à população, a morte de inocentes, ela precisa ser feita assim, passo a passo. Isso expõe muito os soldados israelenses dentro desses combates, porque eles não conhecem o terreno, não sabem onde existem túneis, e às vezes as tropas estão evoluindo e de repente sai um terrorista da terra e pega o grupamento de surpresa, como também os carros de combate. Então, todo esse tempo aí tem sido necessário para que haja essa evolução de forma segura, mas também, ao mesmo tempo que vai se descobrindo, vai se destruindo, né? E neutralizando esses recursos de infraestrutura subterrâneas, né? Até hoje, voltando em áreas que já foram conquistadas por Israel, nós ainda temos combates. Então, quando menos se espera, lugares que teoricamente já foram varridos, né, pela operação militar, novamente se encontra com alguns terroristas lá, porque eles têm acesso por baixo da terra e acabam voltando, né? Então, tem sido um processo longo, difícil, doloroso. Se eu não me engano, nós já perdemos em torno aí de uns 500, 600 soldados desde do início dessa guerra da faixa de Gaza, como o recente conflito por terra também dentro do Líbano, né? Israel entrou por terra também no Líbano e já perdeu aí em torno de uns 50 soldados nessa entrada em terras libanesas no sul do Líbano. Então, é um processo realmente demorado, né? Mas eu creio que estamos mais perto do fim do que do início, né, de tudo, porque de norte a sul da faixa de Gaza, o exército já passou, eles estão hoje na fronteira com o Líbano e controlaram essa passagem da faixa de Gaza para o Egito,
porque era uma passagem muito importante por onde vinha muitas vezes armamento, por onde vinham recursos e também por onde muitos dos líderes do Hamas podiam ter acesso para fugir, né, e escapar da faixa de Gaza. Então, as operações continuam e, pelas declarações do governo, eles não vão parar até que realmente consigam desmantelar toda essa infraestrutura e neutralizar definitivamente o Hamas dentro da faixa de Gaza. Então, existe o problema também daqueles sequestrados, né, que ainda não foram todos resgatados ainda, né, muitos sequestrados ainda não apareceram, possivelmente estejam nesses túneis, né, aqueles que são vivos, muitos são assassinados também, né, antes de chegar, né. Pela informação da inteligência, né, do Shin Bet, do Mossad, e informação também da inteligência do Exército, eles têm chegado a alguns lugares onde existem reféns. E, infelizmente, algumas vezes, quando eles chegam, como já aconteceu, às vezes 1 quilômetro antes, 500 metros antes de chegar nesse local onde estão os reféns, os terroristas do Hamas acabam matando aqueles reféns, né? Então, já tivemos situações como essas. É uma situação muito delicada, ainda são mais de 100 reféns que estão lá, né? Num total de mais de 250 que foram raptados. A gente tem aí ainda mais de 100 que ainda estão no poder do Hamas. Nós não sabemos quanto desses ainda estão vivos, né? Alguns, às vezes, enviam prova de vida, mas nós não sabemos onde estão e nem também quantos deles ainda estão em vida. Isso gera um desgaste muito grande, principalmente para os familiares, né, que estão do lado de cá, querendo saber se a pessoa da família, o ente, está lá ainda vivo ou se vão conseguir resgatá-lo, como que vai acontecer. Então, há uma pressão, e tem havido uma pressão muito grande por parte da população de Israel sobre o governo Netanyahu, e sobre todo o governo, por uma questão de um acordo que possa definitivamente liberar a vida desses reféns, né? Várias propostas já foram apresentadas, Israel praticamente aceitou quase que todas elas, o Hamas não aceitou nenhuma contraproposta, não aceitou até mesmo propostas que foram feitas pelos Estados Unidos, e porque eles, para que haja um acerto, Israel precisa desocupar completamente a faixa de Gaza e não invadir mais. Então, são algumas condições colocadas aí que são praticamente impossíveis, né, de serem atendidas por tudo aquilo que já aconteceu, e abrir mão do prosseguimento dessa operação nesse momento continuar deixando Israel viver uma realidade assim iminente de perigo e ter de novo um 7 de outubro acontecendo futuramente, fora toda a questão, né, das pessoas os soldados e as pessoas que deram a vida para que esse território pudesse ser liberto do controle do Hamas, que, diga-se de passagem, a própria população palestina, dentro da faixa de Gaza, realmente não suporta mais a presença do Hamas lá dentro. E vários palestinos da faixa de Gaza têm soltado vídeos na internet dizendo que não suportam mais o governo do Hamas, porque eles não atendem em nada, né, na educação, na saúde, tudo que vem de recursos para o povo palestino não chega nas mãos do povo palestino, e eles vivem debaixo do controle do medo, né? Como a gente vê aí no nosso país, as pessoas que vivem em comunidades, né? E aí você vê o comando, o tráfico, controlando aquela região,
e as pessoas vivem debaixo de medo. Ela sabe que existem as leis da cidade, as leis do país, mas ali onde ela mora, a lei que vale é a lei do comando, do tráfico. Então, elas aprendem a conviver com isso, né? E é mais ou menos a realidade que a gente vê acontecendo dentro da faixa de Gaza, né? Então, é uma luta que não pode ser, não se pode abrir mão no momento, né? Porque também se trata da libertação do próprio povo palestino da opressão do terrorismo, né? Uhum. Agora, depois de um certo tempo, essa guerra passou ao norte também, né? Tivemos aí dois fatos importantes. Em abril, aquele ataque, né? Porque detrás desse grupo terrorista, o Irã, né? Uma nação xiita, né? Muçulmana xiita. E então agora essa semana tivemos mais esse ataque, talvez o maior ataque da história, com mísseis balísticos, né? Aqueles mísseis que voam em alturas maiores, e que foi provocado aí. Israel conseguiu se defender, não houve nenhuma morte, a não ser, parece, um palestino morreu, né? E parece que 5 iranianos também que morreram lá onde eles estão, nas bases de lançamento, né? Mas isso causa também uma pressão muito grande sobre Israel, né? A gente agora está esperando, não sei o que tu acha, se o governo de Israel vai responder esse ataque. Respondeu de forma moderada em abril. Será que vai ter um ataque pesado agora? O mundo inteiro está olhando para essa situação, né? Não sei, qual é a visão, assim, do povo de Israel sobre isso, né? Você que morou em Israel, tem ligações lá, como é que as pessoas estão vendo esse momento tão difícil para essa nação? É uma situação bem complexa, como o senhor falou, viu, a primeira vez que o grupo atacou, né, Israel, o grupo não, o Irã atacou Israel com esses mísseis balísticos. Houve também a cooperação na época, né, dos Estados Unidos fazendo interceptação. A própria Arábia Saudita também interceptou alguns mísseis. A França também ajudou. Então, nós tivemos alguns países auxiliando Israel naquele primeiro ataque, né? De fato, foi mínimo o estrago que foi feito. E agora nós tivemos novamente um outro ataque aí com 190, 180 foguetes balísticos sendo lançados novamente contra Israel. Infelizmente, a grande maioria caiu em lugar aberto. Nós tivemos prejuízos materiais, assim, várias casas foram destruídas, mas nós não tivemos nenhuma vítima, pela ação mesmo e proteção e livramento de Deus, né? Então, foi um ataque onde o Irã realmente cruzou uma linha vermelha, mas eu creio que esse ataque ele se deve muito a uma reação de orgulho do Irã, e foi um ataque impensado, né? Nós temos que lembrar que Israel, nos últimos tempos agora, ele tem eliminado cabeças dos grupos terroristas, tanto do Hamas quanto do Hezbollah, né? E o último agora foi o Nasrallah, que era o líder espiritual do Hamas no Líbano, numa operação. Também o líder do Hamas, que foi morto no Irã, na capital, e ninguém assim, Israel não assumiu a responsabilidade sobre essa ação que matou o líder do Hamas dentro do Irã, mas isso mexeu com os brios, né? Como que eles entram aqui na capital do nosso país e conseguem eliminar, né, o líder de um braço do Irã dentro, né, de Israel, na faixa de Gaza. Então, diante do mundo, eles tinham que dar uma resposta a isso, né, e responderam, mas sem pensar muito, talvez, nas consequências. Eu creio que Israel não vai deixar isso sem retaliação, esses ataques que aconteceram agora. Lembrando que o exército de Israel se chama
o Exército de Defesa, né? Forças de Defesa de Israel. Eu estava com a cabeça aqui no inglês, Forças de Defesa de Israel. Então, a gente entende que os ataques de Israel, eles têm sido por uma prevenção e por um ato de defesa da nação, né? Então, Estados Unidos tem alertado para que Israel evite determinados tipos de ataque, mas já houve alguma retaliação da Força Aérea Israelense no Irã, né? E não sei exatamente, ainda não está muito claro o que pode acontecer ainda daqui para frente. Com certeza, nós vamos ver algumas coisas a mais ainda acontecendo, mas nesse momento o foco mesmo é a questão do norte, né, na fronteira do norte, que começou aí há um tempinho atrás, já no dia 20 de setembro, bombardeios foram feitos no Líbano, né, destruindo algumas infraestruturas. Isso saiu na televisão, mostrando que casas estavam escondendo lançadores de foguetes de longo alcance. Um pouquinho antes disso também, houve aquela situação da explosão dos pagers, né, que eles usavam para se comunicar. Nasrallah pediu para o Hezbollah não utilizar telefones celulares, então eles estavam usando pagers, e esses pagers chegaram no Líbano através de uma importação de uma empresa que intermediou, mas parece que entre a saída da fábrica e o embarque disso para o Líbano, esse equipamento todo ficou num determinado lugar e foi alterado para que pudesse ser feita essa operação de explodir esses pagers, que Israel, pelo serviço de inteligência, tinha a numeração inicial e final de todos os pagers para poder saber exatamente para quem estava indo. Então, eles sabiam que aquele lote todo iria para a mão do Hezbollah, para os agentes do Hezbollah. E foi quando eles acionaram, né, explodiram esses pagers e tiveram uma baixa muito grande, já antes mesmo de qualquer guerra começar a acontecer. Muitos feridos, muitos foram mortos através dessa ação do pager. Então, já começou ali, né, uma ação mais direta do Exército de Israel contra o Hezbollah dentro do Líbano. Uma coisa que é interessante a gente lembrar é que o Hezbollah, ele se estabeleceu no Líbano, né? Mas ele não representa o governo do Líbano. Tanto é que o governo do Líbano tem o exército, né? E o Hezbollah, ele não faz parte do exército do Líbano. Porém, com toda a crise econômica que se vive dentro do Líbano hoje, por uma sucessão de guerras e tudo mais, a economia do Líbano está em frangalhos. E, com isso, o exército do Líbano também não tem qualquer recurso para poder entrar em conflitos. O Hezbollah, como um grupo terrorista xiita que está localizado dentro do Líbano, ele tem um poder de fogo, ele tem equipamentos e muito mais dinheiro do que o governo do Líbano e o próprio exército do Líbano. Então, é um grupo que está inserido dentro do Líbano, e a guerra de Israel é contra o grupo, não contra o Líbano em si. Mas, como eu digo, o governo do Líbano, ele é refém do Hezbollah, que ao longo dos anos também acabou se tornando um braço político dentro do Líbano, né? E ganhando uma força política também. Então, isso complicou muito a situação da nação libanesa, onde ela tem perdido a sua autonomia, né, como nação, por causa de um grupo terrorista xiita que tem recebido todos os recursos e apoios vindo principalmente do Irã. Então, são situações que têm colocado a própria nação, o próprio povo libanês em perigo, porque como o Hamas
o grupo Hezbollah também criou as suas infraestruturas nos arredores e no centro de Beirute, né? Então, nós tivemos aí algumas operações da Força Aérea Israelense nas periferias de Beirute, atingindo algumas infraestruturas, e a última quinta-feira à noite houve uma operação da Força Aérea Israelense na periferia de Beirute, e que se suspeita que o possível substituto do líder Nasrallah tenha sido morto nessa operação. Então, por serviço de inteligência, Israel sabia que esse candidato a assumir a posição do Nasrallah estava em reunião com outros líderes do Hezbollah desse bunker, e o ataque foi feito. Ainda não existe uma confirmação se realmente ele foi morto ou não, mas esse líder espiritual pode ter sido eliminado antes mesmo de tomar a posse, né, substituindo o Nasrallah. Então, nós vemos uma concentração muito forte do Exército de Israel em infraestrutura e em eliminar os cabeças dessas estruturas e desses comandos dos grupos para deixar mesmo o grupo mais enfraquecido. Então, há essa situação toda, mas, pastor, é guerra, né? É guerra, né? A guerra, ela é cruel, tanto para um lado quanto para o outro. Existem pessoas inocentes sendo feridas, sendo ceifadas, vidas sendo ceifadas, tanto do lado palestino, quanto do lado libanês, quanto agora também do lado israelense. E o nosso coração tem que chorar diante de Deus pela perda dessas vidas, né? Mas, infelizmente, a gente vive uma realidade que a segurança de uma nação não pode ser negligenciada, né? Novamente, volto a falar, na última vez que nós conversamos aqui, mais de 50 mil pessoas no norte de Israel foram evacuadas das suas cidades e das suas casas. Então, a cidade mesmo onde eu morava, e nós tínhamos ali uma casa de oração, hoje é uma zona militar, não tem nenhum civil, e mais de 300 casas já foram destruídas, né? Então, agora mesmo, quando eu estou falando para o senhor aqui, está aparecendo na tela do meu celular alertas de bombas na minha cidade, Metula. Metula. E aí a gente vê assim, a população do norte, há mais de um ano, não consegue voltar para suas casas e para suas cidades. Com isso, a economia do norte parou, né? Os shoppings, os supermercados, as fazendas, né? Como você vai trabalhar no campo se do outro lado o Hezbollah estava usando mísseis antitanques, né? Esses mísseis antitanques, eles são tiros direto. Então, eles ficam em posições altas e aí eles veem o fazendeiro trabalhando no campo e eles atiram contra a picape, contra o carro, contra os trabalhadores que estão ali cultivando a terra, né? O dono, o proprietário da casa onde eu morava, né, nós alugávamos a nossa casa, ele mesmo foi atingido por um míssil desse. Ele estava dentro da picape dele, saindo da cidade por uma questão da segurança, mas antes que ele conseguisse sair da porta da casa dele com a picape, um míssil desses antitanque atingiu a caçamba da picape dele, ele voou para fora da picape, a picape pegou fogo e alguns soldados que estavam ali perto também foram feridos. Por um milagre, ele não morreu. Foi socorrido, levado ao hospital. Mas então, assim, a população do norte precisa voltar. E a única forma de ter segurança para o povo voltar a morar no norte que foi por isso que Israel entrou agora no Líbano, para empurrar o Hezbollah para longe da fronteira
e trazer a segurança para os habitantes. Isso já havia acontecido anteriormente, né? Quando eu cheguei em Israel no ano de 2000, Israel ocupava uma faixa do sul do Líbano, justamente para evitar esses bombardeios constantes à população do norte de Israel. Mas depois de anos, Israel fez um acordo dizendo que ele desocuparia o sul do Líbano, fecharia a fronteira, desde que não houvesse mais ataque à população do norte. Então, no ano de 2000, eu já estava lá, morando nessa cidade de Metula, e eu vi o exército saindo, voltando, depois de anos de ocupação do Líbano, justamente para evitar toda essa situação. E não adiantou. O acordo foi cumprido por Israel, ele saiu, desocupou, fechou a fronteira, mas a população do norte, durante todos esses anos, eu morei 8 anos lá, nós vivíamos situações constantes de termos que ir para o abrigo antibomba, passar lá a noite inteira, porque foguetes eram lançados pelo Hezbollah do sul do Líbano para as comunidades do norte. Então, isso chegou ao extremo hoje de nós termos mais de 50 mil famílias fora das suas casas, empregos e trabalhos fechados, comércios fechados. A cidade maior, mais próxima à minha cidade, é a cidade de Kiryat Shmona. É uma cidade com 35 mil habitantes, mais ou menos, e hoje ela está vazia. Não tem nenhum habitante lá, se tornou zona militar, só o exército pode estar na cidade, né? Inclusive a minha filha está lá, servindo o exército, ela é sargento, e está lá nas operações, né? E essa é a realidade. Todos os dias, pastor, todos os dias, de manhã, de tarde, de madrugada, eu recebo informações, eu vejo aqui pelo aplicativo que pelo menos uns 100 foguetes são lançados contra Israel, de 100 a 150. Né? Então, para nós que estamos aqui do outro lado do mundo, vivendo o nosso dia a dia, trabalhando, fazendo as coisas, muitas vezes não passa pela nossa cabeça o que o cidadão israelense está vivendo nesse momento, né? Então, é um motivo de nós estarmos orando, porque ali também tem os nossos irmãos em Cristo, né? Nós temos a Igreja Judaica Messiânica, né, que hoje se encontra aí mais ou menos no número de quase 20 mil judeus messiânicos em Israel, distribuídos em mais ou menos 200 congregações. Temos os nossos irmãos cristãos árabes, né, com quem também temos relacionamento, e tem as suas igrejas, e as cidades deles também têm sido afetadas, né? Eu ainda estava, um dia desses, mandando mensagem para um pastor árabe que veio da Síria, e eu tinha um bom relacionamento com ele, conhecia o trabalho que ele fazia na cidade onde ele vivia, onde ele vive, e mandando mensagem perguntando como é que você está, eu vi que caíram mísseis aí na sua cidade. Então, não é só o judeu que está sofrendo, né? A população árabe israelense, né? Porque existem árabes morando em Israel, árabes que nasceram em Israel e que também estão sofrendo, né? Então, nós temos hoje ataques na faixa de Gaza, no West Bank, que é a Cisjordânia, também tem acontecido vários tipos de ataques e atentados. Tivemos um atentado agora na cidade de Jaffa, né, em Yafo, que é ao lado de Tel Aviv, onde 2 terroristas do Hamas, vindo de Hebron, atacaram alguns civis. Infelizmente, alguns deles morreram. Então, assim, são vários tipos de ataques de várias direções, segurança interna, segurança externa, em meio a toda essa situação, e agora essa nova frente de confronto e de batalha no Líbano, né? Israel não quer a guerra, Israel preferia estar em parceria com esses países para desenvolvimento, para melhorar a qualidade de vida, mas hoje existe uma
uma camada de grupos terroristas pelo mundo que, onde eles estão, eles não respeitam o governo local e eles vão atrás de uma agenda e de uma ideologia. E a população acaba sofrendo com tudo isso, né, pastor? É verdade. Nós aqui no Brasil estamos numa outra guerra, né? Mas não sei como pessoalmente é ter um filho, uma filha na guerra, né? A gente nunca passou por isso. Creio que seja também para ti especificamente, né? Algo bem difícil, né? A gente tem um filho assim, uma filha, né? Parente na guerra que a qualquer momento pode sofrer danos, né? Então Sim, a gente se solidariza contigo aí, que Deus te dê essa graça aí de suportar amém. essa pressão, né? É necessário bastante fé nesse momento para crer que Deus realmente guarda e cuida e tem propósito com todos nós, né? Muitas vezes aqui a mídia brasileira, ela é assim, uma mídia comprometida mais com a ONU, né? Cujos Sim, objetivos a gente sabe que são bem anti-Israel, né? A ONU é uma entidade bem contra Israel, tanto é que esse atual presidente lá da ONU foi considerado também uma figura não grata em Israel, né? o secretário Antônio Guterres, né? Guterres, né? E juntamente com outras autoridades, inclusive o nosso próprio presidente também, que faz uma campanha antisionista, né? Uma Sim, campanha olhando só esse lado, né? Sempre foi assim, né? A gente fica muito triste com isso, mas nós, como brasileiros, como cidadãos, temos outra posição, né? E eu acredito que se existe alguma nação no mundo que ama muito Israel, pela grande população cristã desse país, é o Brasil, né? Então a gente está aqui para solidarizar também. Claro que a gente assim é sensível aos palestinos, né, mortos também, os libaneses, né, que estão nesse ponto de fragilidade, de não poder ter uma autonomia como nação e se deixar dominar por um grupo terrorista. E a gente sabe que negociar com terrorista não é fácil, né? Qual é a segurança que nós temos em negociação com terroristas? Ou a sim. gente ouve as notícias segundo o Ministério de Saúde de Gaza, meu irmão, que existe Ministério de Saúde em Gaza, né? Ministério de Saúde do Líbano, isso chega a ser hilário, né? As pessoas achar que essas informações são verdadeiras, né? É, Então, credibilidade zero para esses grupos terroristas, e aqui a mídia trata como se fossem grupos realmente com muita credibilidade. Então, a gente fica estupefato em relação às notícias, e por isso que a gente traz tanta assim, informação para realmente esclarecer as pessoas sobre esses fatos, né? é. Todo o recurso humanitário que tem sido enviado para a faixa de Gaza e os palestinos que lá estão, a princípio, começaram a ser bloqueadas e desviadas pelo Hamas para atender, primeiramente, a necessidade do grupo, né? E muitos, às vezes, desses comboios eram bloqueados, os mantimentos, entre aspas, aí, roubados, né, pelo Hamas, e, às vezes, aquilo que sobrava era vendido, né, para Uhum. os palestinos que já estavam em situação terrível, né, deplorável. Então, Israel teve que intervir e abrir um corredor de segurança para que a população pudesse receber a ajuda humanitária. Ou seja, o próprio exército de Israel está lutando pelo povo palestino dentro da faixa de Gaza para que possa receber a ajuda humanitária. E quando o Hamas, que é palestino, né, que é árabe, que é muçulmano, que poderia estar lutando pelo seu próprio povo nesse sentido de prover, né, o apoio, prover toda a alimentação, medicação e tudo mais, eles tiram isso da própria população e usam a população, de fato, como todos já sabem, como escudo humano. Então, é um regime assim muito cruel, onde a população tem sofrido, né? Novamente, a guerra ela é cruel, sempre foi, nunca vai ser uma solução. E Uhum. eu particularmente, pastor, entendo o seguinte: muitos perguntam assim, você acha que vai ter paz, que Israel vai conseguir fazer paz, que vai acabar com essas guerras? Eu creio que a única forma de isso ser mudado é através de Jesus.
não existe nenhuma forma de haver reconciliação e paz nessa situação no Oriente Médio, se não for através de Cristo Jesus, ele como Senhor e Salvador em comum de árabes e judeus. Eu digo isso porque eu vi e vivi isso em Israel. Uma vez por ano, nós juntávamos todas as congregações de judeus messiânicos da Galileia, da região do norte de Israel, e as igrejas árabes cristãs, e nós íamos para um bosque bem grande na região da Galileia. E lá passávamos o sábado fazendo um piquenique, onde fazíamos um culto e o pastor judeu pregava em hebraico com tradução para o árabe. Depois um pastor árabe pregava em árabe com tradução para o hebraico. E nós cantávamos cânticos tanto em árabe quanto em hebraico juntos. E aí, ao final do culto, nós sentávamos com as famílias e ali nós tomávamos a refeição, o almoço juntos, né? E eu não estou falando de 15 pessoas, eu não estou falando de 50 pessoas, eu estou falando de 500 pessoas. Então, judeus e árabes juntos no norte de Israel, uma vez por ano, se juntando por causa de Jesus, né? Então, assim, ainda que a situação entre árabes e judeus seja delicada em Israel, por causa de Jesus, esses dois grupos, esses dois povos superam as diferenças políticas, geográficas, porque querem estar juntos como corpo de Cristo. Então, de fato, hoje, a solução que eu vejo para todo esse conflito, né, é através de Cristo Jesus. Por isso que nós temos que estar orando, né, pastor, por um avivamento em Israel, para que o Senhor Jesus possa ser conhecido, possa ser Isso. revelado a judeus e a árabes, para que com isso a gente vá aumentando o número do remanescente fiel dentro dessa nação e o mundo espiritual comece a mudar, né, por causa dessa situação. Então, temos que orar, sim, né, pelo corpo de Cristo dentro de Israel. Eu vejo, assim, que as comunidades cristãs do mundo se interessam muitas vezes por Israel. Então, vão na Bíblia, estudam as profecias e falam sobre as questões de Israel e acompanham as notícias e querem saber o que vai acontecer, como vai acontecer, mas e o corpo de Cristo que está lá dentro? Então, existe uma grande curiosidade a respeito de Israel, a respeito das profecias e das notícias que estão acontecendo lá, mas há um relacionamento quase que inexistente da igreja internacional com o corpo de Cristo dentro de Israel. E esse é um dos objetivos da Wings for Life, o meu ministério, de gerar uma ponte de ministérios no Brasil com ministérios do corpo de Cristo dentro de Israel. Né? Não basta apenas saber só da situação, do que está acontecendo, né, e orar, mas precisamos nos aliançar, né, com o corpo de Cristo que está lá para soprar o vento. Né? Ezequiel 37 fala isso, né? Quando Deus fala para Ezequiel, profetiza ao Espírito para que ele sopre dos 4 ventos. Esses 4 ventos são as nações que estão no mundo e que podem soprar o Espírito Santo para que Israel renasça, né? Deixe de ser um corpo morto e passe a reviver. Então, essa unidade da Igreja de Cristo com a Igreja dentro de Israel, ela é fundamental para que haja um avivamento nos dias de hoje. E eu entendo que tudo aquilo que nós temos visto em termos de guerra, dos conflitos, na verdade, também tem se tornado um instrumento nas mãos de Deus para levar a Israel se voltar para o Senhor de novo, né? Quando o salmista fala assim, para onde, da onde me vem o socorro, né? O meu socorro, né, vem do Senhor, né? Para onde vou levar os meus olhos? Para os montes, né? Eu vou levar os meus olhos, porque de lá o Senhor vem. Então, esse é o momento onde a população israelense ficou
frustrada com o governo, e está muito frustrada com o governo que não consegue trazer uma solução, principalmente com respeito aos reféns, e há um acordo que cesse, né, que traga paz. É uma frustração e uma insegurança quanto ao exército, né? Até hoje as pessoas falam assim, como que o exército de Israel permitiu o 7 de outubro? Um dos exércitos mais bem treinados no mundo, um dos exércitos que tem o menor tempo de resposta, levou 1 hora para começar a combater, né, a invasão dos terroristas. E como que 3.000 terroristas do Hamas conseguiram chegar perto da cerca da fronteira, cortar essa cerca, entrar para dentro de Israel com caminhonetes, com motos, com tudo, e o exército não estava lá. Então, assim, a sensação do povo com relação a tudo aquilo que nós temos visto é de profundo medo, insegurança, insatisfação, né? E falta de esperança, porque o exército que a gente contava com ele falhou. O governo falhou, porque não consegue chegar a um acordo, né? Mais de 60.000 pessoas hoje estão morando fora das suas cidades, deslocadas, vivendo em condições precárias, gente morrendo, né? Quem não morreu no ataque do 7 de outubro está morrendo na guerra na faixa de Gaza, agora está morrendo na guerra dentro do Líbano. E para onde que nós vamos? Qual é o nosso futuro? Então, esse momento ele é chave para que nós possamos orar e falar, Senhor, que o coração dessa nação se volte de novo para o Senhor, que eles possam dizer, Baruch Haba Beshem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, porque de fato só uma intervenção sobrenatural de Deus pode mudar toda essa realidade, né? Era isso que eu ia perguntar para nós, encerrando mais o nosso programa, sobre essa questão, né, de o que isso traz para Israel como nação, assim, né? Israel tem essa promessa, né, da parte de Deus de restauração, mas parece que nos últimos anos tinha se afastado bastante, né, dessas promessas de Deus, não só a nível do cristianismo, a própria religião judaica, né? Isso percebes que tem trazido o povo mais para o Messias, vamos dizer, para essa esperança messiânica que nós temos e que o Israel também tem, né? Tem trazido o povo mais para buscar Deus, ou isso até pelo contrário tem se afastado mais o povo das coisas de Deus? De novo, né? Nós temos que intensificar as nossas orações para que haja um avivamento em Israel, para que haja conversões em massa em Israel, e para que haja também relacionamento, vínculos da Igreja Internacional de Cristo Jesus com a igreja dentro de Israel. Um corpo não pode estar separado. Se o Senhor tira o dedo, aquele dedo que foi arrancado vai necrosar, porque a vida, né, ele foi separado do corpo e deixou de receber o sangue, deixou de receber a vida. Então, é necessário que a comunidade cristã internacional se conecte com a comunidade messiânica e cristã dentro de Israel, para que a gente sopre a vida ali dentro. Relacionamentos que promovam avivamento, capacitação de líderes, envolvimento com a formação de uma nova liderança dentro de Israel, que se mova mesmo no poder de Deus ali dentro, e fortalecimento, né? Porque relacionamentos também vêm para fortalecer, né? Às vezes você está meio para baixo, vem um irmão lá do teu lado, te visita, ora com você, aconselha, e aquilo levanta a tua fé, te anima, e você consegue dar continuidade na sua caminhada de fé. E com a nação de Israel não vai ser diferente, né? A gente tem tido relatos de palestinos tendo visões de Jesus e se convertendo dentro da faixa de Gaza. Nós temos tido relato de judeus se convertendo em meio a esse conflito. Então, esse é o tempo, de fato, de estarmos gerando o cumprimento de todas essas promessas com respeito ao avivamento dessa nação. Lembrando que essas promessas messiânicas, elas só vão se cumprir
plenamente no remanescente fiel. Quem é o remanescente fiel de Israel? São aqueles que estão chegando ao entendimento de que Yeshua é o Messias, de que Jesus é o Messias de Israel. Esse hoje é o remanescente fiel de Israel, não é toda a nação de Israel, mas as promessas vão ser cumpridas plenamente através desse remanescente. E esse tem que ser o nosso foco hoje, orar pelos árabes cristãos, orar pelos judeus messiânicos, para que, através desse remanescente que está hoje em Israel, a manifestação de Deus e da salvação em Cristo Jesus seja cada vez maior e mais abrangente nesse país. Então, vamos realmente levantar as nossas mãos, orar e também nos relacionar. E eu deixo aqui o convite, se você é um pastor, se você é um líder de uma igreja, É e você importante, tem né? interesse de conhecer ministérios dentro de Israel, se Isso. conectar com líderes em Israel, entre em contato, né? Fale com o pastor Sérgio tem aí o meu contato, o meu telefone, no Instagram você vai ver lá Winds for Life, quer dizer, ventos para a vida, né? Você pode ir através do Instagram ou mesmo entrando em contato com o pastor Sérgio, ele vai te fornecer e nós podemos conversar e estabelecer um plano, uma estratégia para que nós possamos, de fato, ser como nação brasileira um sopro de vida. Estamos orando por uma base dentro de Israel novamente, para levarmos líderes para lá, líderes do Brasil, para conhecerem pastores de lá, para que haja essa comunhão, essa interação. Então, se você quer fazer parte disso, entre em contato conosco, estamos programando algo assim para o próximo ano, não são simplesmente viagens para conhecer Israel, nós estamos falando de conexões ministeriais, para realmente sermos canal profético de vida e de salvação e fortalecimento dos nossos irmãos dentro de Israel. Era isso que eu queria para encerrar, porque de forma prática, né, como é que a gente pode manter a igreja aqui do sul do país, né, a igreja que tem interesse em ter esses contatos mais íntimos com a igreja de Israel, lá com a comunidade messiânica, mas como que nós faríamos na prática, né? Essa questão aí que tu falasse, ter um lugar lá para encontro seria importante, outras estratégias, né? Então, se você está ouvindo agora, os pastores aí querem, assim, participar desse movimento, dessa comunhão, né? Porque agora o tempo é de alinhamento. Eu acho que a igreja precisa se alinhar, né, com a igreja de Israel, para que a gente possa, assim, participar desse movimento remanescente, como falar. Então, de forma prática, seria isso, colocar em contato as suas lideranças, né, para a gente poder ver como que podemos ajudar, ou eles vêm aqui, ou nós vamos lá, um grupo pode vir aqui, nos visitar, por exemplo, e nós levar outro grupo lá, né, para a gente trocar ideias e trocar, assim, estratégias, né, então acho que seria importante. A gente agradece a presença mais uma vez, estamos encerrando aqui, mais uma vez falando, porque a coisa ainda não teve solução, mas Deus certamente vai ter, né? A gente agradece e poderia falar as últimas palavras. Obrigado por mais esse tempo que tivemos junto aqui nessa manhã. Muito obrigado, pastor. E caro ouvinte aí da Rádio Verdes Pampas, programa Sábado Especial. É sempre uma alegria poder estar com vocês, compartilhando aquilo que eu tenho recebido de informações, mas também daquilo que a palavra de Deus fala com respeito a toda essa situação. Estamos dando passos ao fim da história do homem, né? E Deus e a Igreja de Cristo precisa se alinhar nesse tempo, como o pastor falou, com essa visão profética. E esse é o tempo da igreja se levantar e se permitir ser canal de Deus na nação de Israel. O Brasil, que já teve um papel tão importante na organização dessa nação, junto às Nações Unidas, eu creio que ainda tem um papel muito importante e poderoso no avivamento da nação de Israel. Então, fica aqui o meu desafio, o meu convite para nós nos juntarmos de uma forma prática, para levar esse avivamento para Israel e para a liderança das igrejas que estão lá. Obrigado, então. Um bom sábado. Deus abençoe a todos aí. Shabbat Shalom.
Tá bom para ti também, para a família, né? Que Deus guarde os teus filhos aí, né? Nós aqui da Rádio Verdes Pampas, mais um sábado, trazendo assunto internacional. Espero que você tenha gostado, né? A gente traz sempre uma mensagem assim que não é alinhada com as notícias oficiais, entre aspas aqui, né? Que Deus abençoe a todos. Final de semana, um final de semana um pouco mais tenso, né? Mas que as coisas ocorram sem problemas. Deus abençoe. Próximo sábado estaremos aqui. Obrigado a todos. Muito obrigado.